Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. Vereador Arlindo Araújo critica problemas no atendimento do pronto-socorro municipal. Lucas Zanata é o entrevistado desta edição e fala sobre a necessidade de arborização em Araçatuba. Quinta-feira, 19 de setembro de 2019. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, Suzy, boa tarde. Boa tarde, Carlos, e boa tarde também a todos que nos acompanham. E o vereador Arlindo Araújo está preocupado com o atendimento do pronto-socorro municipal. Ele falou sobre o assunto durante o pequeno expediente da 28ª sessão ordinária do ano, que foi realizada na última segunda-feira. No início do discurso, Arlindo Araújo relatou casos de problemas envolvendo o atendimento de pacientes no pronto-socorro. Vamos acompanhar o que o parlamentar disse na sessão. Eu gostaria, nesse momento, de chamar a atenção dos colegas vereadores, da senhora presidente da casa, do senhor prefeito municipal, da secretária de saúde, das pessoas envolvidas com a saúde do município, porque nós temos um problema recorrente que eu já relatei aqui nessa casa e ele continua. O problema é que as pessoas procuram o pronto-socorro municipal, ali é feito um diagnóstico que necessita de um encaminhamento para a Santa Casa, dado a complexidade do caso, e a pessoa fica ali esperando 12 horas. Já morreu uma moça recentemente, e tem uma sindicância apurando as circunstâncias em que isso aconteceu. Ela foi dispensada, que em tese estava boa, e morreu lá na portaria do pronto-socorro. Recentemente, esses dias eu vi no Facebook uma moça reclamando que o pai dela veio a falecer e que na Santa Casa foi dito a ele, a família, que se ele tivesse chegado na Santa Casa de forma mais rápida, ele não teria morrido. E eu recebi, de funcionário do pronto-socorro, um caso onde me foi relatado, inclusive me foi enviado o eletrocardiograma, o paciente precisava ser removido para a Santa Casa e ele esperou 13 horas, desde o meio-dia até a 1 da manhã, esperando para poder haver essa remoção. Durante o pequeno expediente, o vereador Arlindo Araújo falou também sobre a responsabilidade do poder público em melhorar o atendimento prestado aos pacientes que procuram o pronto-socorro municipal. Eu não sei que burocracia, o que é que está acontecendo. Só que é um problema muito grave. Já morreu gente e vai morrer mais ainda. E eu já relatei isso aqui na casa e não vi providência nenhuma ser tomada pela administração. Não vi nenhuma manifestação da secretária da Saúde, nem do senhor prefeito municipal. Faço questão de chamar a atenção de público, para que todo mundo saiba que isso está acontecendo de forma recorrente. Os próprios funcionários do pronto-socorro me relatam que isso acontece lá praticamente diariamente, essa demora, e vai morrer mais gente. E a responsabilidade é do poder público. Na semana passada, o plenário da Câmara de Araçatuba aprovou um requerimento de informações oficiais assinado por Arlindo Araújo, questionando problemas na demora do atendimento e transferência de pacientes do pronto-socorro municipal para a Santa Casa de Araçatuba. No documento que foi endereçado ao prefeito Dilador Borges, o vereador Arlindo Araújo cita que já recebeu várias reclamações, uma delas de um paciente cardíaco que chegou a esperar quase 12 horas para ser transferido para a Santa Casa. Na solicitação de informações, o parlamentar quer saber se o executivo tem conhecimento dessa demora, quantos médicos plantonistas atendem diariamente no pronto-socorro e que medidas podem agilizar as transferências dos pacientes para a Santa Casa. Rádio Câmara Online. O vereador Lucas Zanata é o entrevistado desta edição do Rádio Câmara Online. Entre outros temas, o parlamentar comenta um requerimento de informações pedindo esclarecimentos sobre a poda de árvores na cidade. Vamos conferir a entrevista que foi concedida ao repórter Carlos Demarque. Agora, no Rádio Câmara, entrevista. Bom, boa tarde, vereador Lucas Zanata. Obrigado pela sua participação aqui no Rádio Câmara Online. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade.
Bom, e o nosso primeiro assunto do programa de hoje é a questão da arborização urbana. Vereador, na última segunda-feira, a Câmara aprovou um requerimento de informações de sua autoria com o vereador Dr. Alceu, questionando o Executivo sobre uma poda drástica de árvores que ocorreu ali ao lado da Prefeitura, na Avenida Brasília. Qual o objetivo deste requerimento, vereador? Bom, esse assunto é um assunto amplo, um assunto que gera muitas paixões, assim posso dizer. Há um déficit arbóreo na cidade, isso é facilmente perceptível, não precisa de nenhuma análise técnica. E existe um sentimento no araçatubense dúbio ainda. Se tem aqueles que acham que folha é sujeira e a pessoa quer a poda, a extração da árvore, e tem aqueles que sentem o rigor do calor, entendendo que a sombra é mais importante que a folha que cai. E isso gera um descontentamento muito grande. Primeiro porque um fato é certo. Todos querem parar o carro na sombra, mas nem todos querem contribuir com a sua sombra, com a sua árvore. Isso tem uma questão também de embelezamento, legal, e até uma dificuldade com muitos comerciantes, porque eles alegam que a árvore retira a fachada da empresa, e eu acho que ela é um complemento. Então, havendo esse atrito, as árvores que foram retiradas na prefeitura criaram um impacto, primeiro, por ser uma via de vamos dizer, ali é uma grande fluxo, ali é uma arterial, vamos dizer, das mais importantes, do lado da prefeitura, em todo esse sentimento aí de déficit, de necessidade. Porém, quando eu entrei em contato com a secretaria, eles me comunicaram de forma extraoficial que era uma poda necessária devido ao tipo da árvore, a espécie, que não é a espécie adequada, porque ali você tinha uma quantidade de terra pequena, de 10 centímetros, e ela é uma árvore de grande porte que ela poderia adoecer e vir a cair devido a essa má adequação dela. E eu sei que é necessário haver uma adequação em calçadas que têm fiação e calçadas sem fiação. Então, tecnicamente, houve uma explicação informal, nós queremos uma explicação formal, mas é um problema grave. Eu até estou trabalhando um projeto de lei, vou ter uma reunião semana que vem com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, para poder especificar de forma clara, até com desenhos, a melhor forma de poda, porque tem podas que são uma tosação, não sei se existe essa palavra, mas não é poda. Eles depenam a árvore, fica uma coisa horrível, mal feita, e acaba com a copa da árvore, em muitos casos de forma desnecessária. Então eu entendo que isso também é uma responsabilidade do proprietário do imóvel, não só do podador. Então eu venho trabalhando nisso porque Araçatuba é muito quente e a diferença de temperatura de uma sombra, eu não duvido que chegue a uns 5 graus. E para uma cidade que faz 40, 35 ajuda muito no pico. Então, é um assunto assim que chama a atenção da maioria da população, com certeza. Lucas, e um outro requerimento de informações oficiais de sua autoria pede informações sobre o RAT, que é o Risco Ambiental do Trabalho. O senhor poderia explicar melhor o que seria esse risco e qual foi o objetivo desse requerimento? Tá. Eu, na verdade, tenho feito esse requerimento, se eu não me engano, desde o primeiro ano ou início do segundo do meu mandato. O que ocorre? Existe uma arrecadação tributária sobre a folha de pagamento da prefeitura na ordem de 2%, que é o RAT, que é o risco ambiental. Porém, nós entendemos, por análises jurídicas e conversas até com as pessoas que nos informaram, né, sobre essa questão na época, isso aí foi uma informação de um munícipe que tinha conhecimento do assunto, que Araçatuba poderia recolher 1% em vez de 2%. Por quê? Porque a maioria dos nossos funcionários são da Secretaria da Educação, não da Secretaria de Saúde. Se fosse da saúde, o risco do trabalho é maior. Então, a legislação permitiria uma diminuição pela metade da tributação do risco ambiental do trabalho. Nisso, nós estamos falando de um crédito que a Prefeitura provavelmente tem com a Receita Federal por essa arrecadação a mais, na ordem de 12 a 15 milhões de reais. E uma economia que se daria daqui para frente entre 150 e 170 mil reais por mês. Então, é muita grana, é muito dinheiro. E eu venho questionando, a prefeitura chegou a abrir, é necessário que se contrate uma empresa para fazer esse levantamento de forma técnica, para ser encaminhado à Receita Federal. É um assunto bem específico na ordem tributária, o conhecimento jurídico, tributário e mais. E a prefeitura havia feito uma licitação para contratar essa empresa. Não houve êxito.
ano passado, e a minha questionamento é: se retomou, porque nós estamos falando de um dinheiro assim que ultrapasse muito emendas parlamentares. Eu não tenho dúvida do benefício que isso trará para a cidade. Então, é extremamente importante, porque nós estamos falando de 15 milhões de reais de crédito e mais uma economia nessa ordem de 150, 170 mil por mês. Então, é extremamente relevante. Bom, vereador, para fecharmos a entrevista, então, quais têm sido as demais atividades do seu mandato? Bom, acho que a principal dela, e a qual eu tenho me focado e vou lutar afinco junto com meu colega Flávio Salatino, é na redução do salário de assessores. O impacto é muito grande, os salários são altíssimos, o princípio da moralidade sendo agredido, algo que é difícil explicar, os salários que nós temos aqui dentro da Câmara, dentro dos gabinetes. Então, tenho trabalho. Ontem mesmo eu tive reunião com as 14 entidades que me apoiam, e apoiam o produtor Flávio. Na verdade, eu digo que o projeto é mais deles do que nosso, porque é uma mobilização popular fantástica. Igrejas, associações, OAB, associações de contadores, sindicatos. Então, assim, grupos, lideranças e associações relevantes. E eu vejo assim com extrema importância e realmente estou lutando por isso. Devido à última sessão, o último debate que nós tivemos de voto de aplauso, eu estou preparando um projeto de lei para poder readequar no horário, que eu entendo ser inadequado a forma como tem ocorrido e o tempo gasto da sessão, porque a sessão custa. E dentro da prioridade que nós temos, porque o questionamento é qual é a função do vereador e qual é a função da sessão, estarei propondo a inclusão da leitura dos requerimentos de informação, porque nós lemos o requerimento. Agora, as respostas, na verdade, não são lidas. Então, você tem ali, que é o maior instrumento de fiscalização. Sendo o maior instrumento de fiscalização, é a maior função do vereador a fiscalização, é maior do que legislar. Então, como que o requerimento, quando vem a resposta, não é lido? Então, já venho trabalhando nisso. Ok, vereador Lucas Zanata, muito obrigado pela sua participação aqui no Rádio Câmara Online. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Rádio Câmara Online. O Rádio Câmara Online desta quinta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria, com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. Lembrando que o Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Obrigado a todos que nos acompanham, uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara Online.